Nisto cremos. Capítulo 19. Os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos 10 mandamentos e exemplificados na vida de Cristo. Expressam o amor, a vontade e os propósitos de Deus acerca da conduta e das relações humanas, e são obrigatórios a todas as pessoas. Em todas as épocas esses preceitos constituem a base do concerto de Deus com seu povo e a norma no julgamento de Deus. Por meio da atuação do Espírito Santo, eles apontam para o pecado e despertam o senso da necessidade de um Salvador. A salvação é inteiramente pela graça, e não pelas obras, e seu fruto é a obediência aos mandamentos. Essa obediência desenvolve o caráter cristão e resulta em uma sensação de bem-estar. A evidência de nosso amor ao Senhor e de nossa solicitude pelos seres humanos. A obediência da fé demonstra o poder de Cristo para transformar vidas e fortalece, portanto, o testemunho cristão. Todos os olhares se fixam na montanha. Seu pico acha-se coberto com uma espessa nuvem que, escurecendo gradativamente a visão, estende-se para baixo até que toda ela se encontra envolta em mistério. Relâmpagos rasgam a escuridão, enquanto trovões ecoam e tornam a ecoar. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Tão poderosa foi essa manifestação majestosa da presença de Deus, que todo Israel tremeu. Repentinamente os trovões e a trombeta cessaram, deixando no ar um soleníssimo silêncio. Depois, Deus falou de entre a espessa nuvem que o envolvia enquanto permanecia sobre a montanha. Movido por profundo amor a seu povo, ele proclamou os 10 mandamentos. Moisés disse: o Senhor veio do Sinai, e veio das míriades de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos todos. Os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Ao conceder sua lei no Monte Sinai, Deus não apenas revelou a si mesmo como a majestosa e suprema autoridade do universo, ele também se revelou como o redentor de seu povo pelo fato de ser o Salvador. Ele não apenas chamou a Israel, mas a toda a humanidade à obediência a esses breves, abrangentes e autorizados preceitos que abrangem todos os deveres da humanidade em relação a Deus e em relação uns com os outros. E Deus falou: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque, em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e, ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A natureza da lei na qualidade de reflexo do caráter de Deus. Os 10 mandamentos são de natureza moral, espiritual, abrangente e contém princípios universais. Reflexo do caráter do legislador. As Escrituras veem os atributos de Deus em sua lei, tal como Deus. A lei do Senhor é perfeita e o testemunho do Senhor é fiel. A lei é santa e o mandamento, santo, e justo, e bom. Todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Efetivamente, todos os teus mandamentos são justiça. Uma lei moral. Os 10 mandamentos apresentam um padrão divino de conduta para a humanidade. Eles definem nosso relacionamento com o Criador e Redentor, bem como nossos deveres para com os semelhantes. As Escrituras identificam a transgressão da lei como pecado. Uma lei espiritual. A lei é espiritual, portanto, somente aqueles que são espirituais e revelam os frutos do Espírito é que podem obedecer à lei. É o Espírito de Deus que nos fortalece para a obediência a Ele. Ao permanecer em Cristo, recebemos o poder necessário para produzir os frutos de sua glória. As leis humanas abrangem apenas atos públicos, mas os 10 mandamentos são ilimitados. Alcançando os nossos mais secretos pensamentos, desejos e emoções, tais como ciúme, inveja, lascívia e ambição. Durante o Sermão da Montanha, Jesus enfatizou essa dimensão espiritual da lei, demonstrando que a transgressão começa no coração.
Uma lei positiva. O Decálogo é mais do que simplesmente uma série de proibições. Ele contém princípios de longo alcance. Não somente se aplica a coisas que não deveríamos fazer, mas igualmente aquilo que deveríamos praticar. Não apenas devemos nos restringir da prática de atos maus e de maus pensamentos, devemos aprender a como utilizar para o bem os talentos que Deus nos outorgou. Desse modo, toda injunção negativa possui uma dimensão positiva. Por exemplo, o sexto mandamento, não matarás, possui seu lado positivo. Promoverás a vida. É desejo de Deus que seus seguidores promovam o bem-estar e a felicidade de todos aqueles que estiverem dentro de sua esfera de influência. Em um sentido profundo, a comissão evangélica, as boas novas da salvação e vida eterna por meio de Jesus Cristo, repousa sobre o princípio positivo presente no sexto preceito. Portanto, a lei dos 10 mandamentos não deve ser considerada tanto do lado proibitivo como do lado da misericórdia. Suas proibições são a segura garantia de felicidade na obediência recebida em Cristo. Ela opera em nós a purificação do caráter que nos trará alegria através dos séculos da eternidade para os obedientes. Ela é um muro de proteção. Contemplamos nela a bondade de Deus que, revelando aos homens os imutáveis princípios da justiça, procura resguardá-los dos males que resultam da transgressão. Uma lei simples. Os 10 mandamentos são amplos em sua abrangência, tão breves que até mesmo uma criança pode facilmente memorizá-los, mas ainda assim são tão amplos que abrangem a qualquer pecado possível. Não existe mistério na lei de Deus. Todos podem compreender as grandes verdades que ela encerra. O intelecto mais débil pode aprender essas regras. O mais ignorante pode reger a vida e formar o caráter, de acordo com a norma divina. Uma lei de princípios. Os 10 mandamentos representam um resumo de todos os princípios corretos, aplicáveis a toda a humanidade em todos os tempos. Dizem as Escrituras: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O Decálogo, nas 10 palavras, ou 10 mandamentos, consiste de 2 partes, indicadas pelas 2 tábuas sobre as quais Deus escreveu sua lei. Os 4 primeiros mandamentos regulamentam nossos deveres para com o Criador e Redentor, ao passo que os 6 últimos orientam os deveres para com as demais pessoas. Essa divisão em 2 porções deriva dos 2 grandes princípios de amor sobre os quais opera o reino de Deus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqueles que vivem esses princípios se acharão em plena harmonia com os 10 mandamentos, uma vez que os mandamentos expressam com mais detalhes esses mesmos princípios. O primeiro mandamento orienta quanto à adoração exclusiva ao único Deus verdadeiro. O segundo proíbe a idolatria. O terceiro proíbe a irreverência e o perjúrio que envolve a invocação do nome divino. O quarto requer a observância do sábado e identifica o verdadeiro Deus como Criador dos céus e da terra. O quinto mandamento requer que os filhos se submetam a seus pais, sendo eles os agentes divinamente indicados para transmitir sua vontade revelada às sucessivas gerações. O sexto protege a vida, considerando-a sagrada. O sétimo estimula a pureza e protege a relação matrimonial. O oitavo protege a propriedade. O nono preserva a verdade e proscreve o perjúrio. Finalmente, o 10º atinge as raízes de todo o relacionamento humano ao proibir a cobiça daquilo que aos outros pertence. Uma lei singular. Os 10 mandamentos trazem consigo a distinção singular de ser as únicas palavras que Deus falou audivelmente a toda uma nação. Deus não confiou sua lei à desatentamente humana, que facilmente esquece as coisas, mas gravou-a com seu próprio dedo em tábuas de pedra, de modo que elas pudessem ser preservadas no interior da arca, no tabernáculo. Tendo em vista ajudar os israelitas na aplicação dos mandamentos, Deus lhes outorgou leis adicionais, as quais detalhavam o relacionamento que eles deveriam manter com ele uns com os outros. Algumas dessas leis adicionais focalizavam os assuntos civis de Israel, leis civis, outras regulamentavam as cerimônias dos serviços do santuário, leis cerimoniais. Deus comunicou essas leis adicionais ao povo, por um intermediário, Moisés, o qual as escreveu no livro da lei e o colocou ao lado da arca da aliança, não no interior da arca, conforme ele fizera com a suprema revelação de Deus. O Decálogo. Essas leis adicionais se tornaram conhecidas como o livro da lei de Moisés ou simplesmente como lei de Moisés. Uma lei deleitosa. A lei de Deus constitui inspiração para a alma, disse o salmista: quanto amo a tua lei. É a minha meditação, todo dia. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Mesmo quando sobre mim vieram tribulação e angústia, prosseguiu ele, os teus mandamentos foram o meu prazer. Para aqueles que amam a Deus, os seus mandamentos não são penosos. Transgressores são aqueles que consideram a lei como um jugo pesado, uma vez que a mente pecaminosa não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O propósito da lei. Deus concedeu sua lei a fim de prover abundantes bênçãos a seu povo, e para conduzi-los a um relacionamento salvador com ele. Observe os seguintes propósitos específicos. Ela revela a vontade de Deus para a humanidade na qualidade de expressão do caráter e do amor de Deus. Os 10 mandamentos revelam sua vontade e propósito para a humanidade e demandam obediência perfeita, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Obediência à lei, sendo esta regra de vida, é vital para nossa salvação. O próprio Cristo explicou: porque se queres, porém, entrar na vida,
Guarda os mandamentos. Essa obediência somente é possível por intermédio do poder que o Espírito Santo, habitando no íntimo do ser, torna disponível. Ela é a base do concerto divino. Moisés escreveu os 10 mandamentos, junto com outras leis explanatórias, em uma obra chamada Livro do Concerto ou da Aliança. Mais tarde, ele identificou os 10 mandamentos como as tábuas do concerto, indicando sua importância como base do concerto eterno. Para informações adicionais acerca dos concertos, ver capítulo deste livro. Ela funciona como padrão de julgamento. Tal como Deus, seus mandamentos são justiça. Portanto, a lei estabelece o padrão de justiça. Cada um de nós será julgado por esses retos princípios, e não por nossa consciência. Dizem as Escrituras: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A consciência humana é instável. A consciência de alguns é fraca, enquanto a de outros é corrompida, má ou cauterizada, tal como um relógio. Não importa quão bem ele trabalhe, deve a consciência ser aferida de acordo com algum padrão, para que ela possa ser de algum valor. Nossa consciência nos diz que devemos proceder de modo correto, mas não nos diz o que é correto. Somente a consciência aferida de acordo com o grande padrão divino, sua lei, pode evitar que mergulhemos em pecado. Ela aponta o pecado. Sem os 10 mandamentos as pessoas não podem ver claramente a santidade de Deus, nem sua própria culpa ou a necessidade de experimentar o arrependimento. Quando as pessoas não sabem que estão violando a lei de Deus, não se apercebem de sua condição de perdidas ou a necessidade do sangue expiatório de Cristo. Tendo em vista ajudar as pessoas a verem sua verdadeira condição, a lei funciona como uma espécie de espelho. Aqueles que olham a seu próprio caráter defeituoso em contraste com a justiça do caráter de Deus, compreendem que a lei revela que todas as pessoas são culpadas diante de Deus, e que todas são plenamente responsáveis perante Ele. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, já que pecado é a transgressão da lei. Efetivamente, diz Paulo, eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Ao convencer os pecadores de suas culpas, ela os ajuda a compreender que estão condenados sob o julgamento da ira de Deus e que estão diante da penalidade de morte eterna. A lei provoca neles, portanto, um senso de completo desamparo. Ela é um agente de conversão. A lei de Deus é um instrumento que o Santo Espírito utiliza para nos levar à conversão. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma quando, depois de ver-nos seu verdadeiro caráter, compreendemos que somos pecadores, que estamos condenados à morte sem esperança, sentimos a necessidade de um Salvador. Neste ponto, as boas novas do Evangelho se tornam cheias de significado. Assim, pois, a lei nos indica a Cristo, o único que nos pode ajudar a escapar de nossa desespera da condição. Foi nesse sentido que Paulo se referiu tanto à lei moral quanto à lei cerimonial como sendo um tutor ou aio, cujo objetivo é nos conduzir a Cristo, a fim de que sejamos justificados por fé. Ao mesmo tempo que a lei revela nosso pecado, ela jamais será capaz de nos salvar da mesma forma como a água é o elemento necessário para lavar as faces sujas. Assim, depois de nos contemplarmos no espelho da lei moral de Deus, tendo descoberto nossa necessidade de limpeza, corremos à fonte que se encontra aberta para remover o pecado e a impureza, onde somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Temos de contemplar a Cristo. O pecador tem de olhar para seu Salvador, o portador dos pecados, e ao ser-lhe revelado Cristo na cruz do Calvário, morrendo sob o peso dos pecados de todo o mundo, o Espírito Santo lhe mostra a atitude de Deus para com todos os que se arrependem de suas transgressões. Nesse momento, a esperança extravasa de nosso coração e em fé nos dirigimos a nosso Salvador, que por sua vez nos estende o dom da vida eterna. Ela provê genuína liberdade. Cristo disse que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Quando transgredimos a lei de Deus, não nos achamos em liberdade. A obediência aos 10 mandamentos, esta sim, nos assegura a verdadeira liberdade. Viver dentro dos limites estabelecidos pela lei de Deus significa liberdade do pecado. Significa também liberdade diante daquilo que acompanha o pecado, contínuo aborrecimento, consciência ferida, crescente culpa e remorso, que minam as forças vitais de nossa vida. Disse o salmista: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Nova Versão Internacional. Tiago se referiu ao Decálogo como a lei perfeita, lei da liberdade. Para que pudéssemos receber essa liberdade, Jesus nos convidou a que fossemos até Ele com todos os nossos fardos de pecado. Ele nos oferece o seu jugo, que é suave. O jugo é um instrumento de serviço ao dividir as cargas. O jugo torna mais fácil a execução das tarefas. Cristo se oferece para ser jungido a nós. O jugo é a própria lei, a grande lei de amor revelada no Éden, proclamada no Sinai, e, no Novo Concerto, escrita no coração, é o que liga o obreiro humano à vontade de Deus. Quando somos colocados sob o jugo com Cristo, é Ele quem suporta o fardo pesado e torna possível a obediência. Ele nos capacita a empreender com êxito o que antes era impossível. Dessa forma, a lei, escrita em nosso coração, torna-se nosso deleite e gozo. Somos livres porque desejamos fazer o que Ele nos ordena. Se a lei é apresentada sem o poder salvador de Cristo, não há qualquer libertação do pecado, mas a graça salvadora de Deus, que de nenhuma forma invalida a lei,
traz o poder que nos liberta do pecado, pois onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ela restringe o mal e traz bênçãos ao aumento de crimes, violência, imoralidade e maldade que inunda a terra, resultou do desprezo que os homens votaram ao decálogo sempre que a lei é aceita, restringe o pecado, promove ações corretas e se torna um meio para estabelecer a justiça. Nações que incorporaram os princípios dessa lei às suas leis nacionais, experimentaram grande bênção desses princípios sempre trouxe consigo decidido declínio. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus muitas vezes abençoou nações e indivíduos em proporção à obediência destes à sua lei. Dizem as Escrituras: a justiça exalta as nações e com justiça se estabelece o trono. Aqueles que se recusavam a obedecer os mandamentos de Deus encontravam calamidades. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. O mesmo princípio geral continua válido nos dias de hoje. A perpetuidade da lei, uma vez que a lei moral dos 10 mandamentos é um reflexo do caráter de Deus, seus princípios não podem ser temporários ou situacionais, antes, são absolutos, imutáveis e permanentemente válidos para a humanidade. Os cristãos, ao longo dos séculos, têm afirmado com segurança e perpetuidade da lei de Deus, reafirmando decididamente a sua contínua validade. A lei antes do Sinai. A lei existia muito antes que Deus outorgasse o decálogo a Israel. Se assim não fosse, não teria existido o pecado antes do Sinai, uma vez que o pecado é a transgressão da lei. O fato de que Lúcifer e seus anjos pecaram revela que a lei se achava presente mesmo antes da criação. Quando Deus criou Adão e Eva à sua imagem, implantou em sua mente os princípios morais de sua lei, fazendo com que para eles a obediência à sua vontade parecesse algo natural. A transgressão de nossos primeiros pais introduziu o pecado na família humana. Mais tarde, Deus disse de Abraão que ele obedeceu à minha palavra e guardou os meus estatutos e as minhas leis. Moisés, por sua vez, ensinou os estatutos e leis de Deus antes do Sinai. O estudo do livro de Gênesis mostra que os 10 mandamentos eram perfeitamente conhecidos antes do Sinai. Esse livro torna claro que as pessoas compreendiam, antes de Deus conceder o decálogo, que os atos ali proibidos eram maus. Essa compreensão generalizada da lei moral mostra que Deus certamente havia concedido à humanidade o conhecimento dos 10 mandamentos. A lei no Sinai. Durante o longo período de escravidão no Egito, uma nação que não reconhecia o verdadeiro Deus, os israelitas viveram em meio à idolatria e corrupção. Como consequência, perderam muito de sua compreensão da pureza, santidade e princípios morais de Deus. Sua condição de escravos lhes dificultava a adoração. Em resposta ao seu desesperado clamor por libertação, Deus lhes fez recordar o concerto que estabelecera com Abraão, e determinou-se a livrar seu povo da fornalha de ferro, conduzindo-os a uma terra onde eles poderiam guardar os preceitos e observar as leis de Deus. Após a libertação do Egito, o Senhor os conduziu ao Monte Sinai, a fim de lhes dar a lei moral que representa o padrão de seu governo, e as leis cerimoniais que haveriam de lhes ensinar a verdade da salvação por intermédio do sacrifício expiatório do Salvador. Portanto, no Sinai Deus lhes outorgou a lei diretamente, em termos simples e claros, por causa das transgressões, a fim de que, pelo mandamento, ou pecado, se mostrasse sobremaneira maligno somente pelo fato de a lei de Deus haver sido colocada em forte desta que é que poderiam os israelitas se tornar conscientes de suas transgressões, perceber seu estado de desamparo e vislumbrar a necessidade de salvação. A lei antes do retorno de Cristo. A Bíblia revela que a lei de Deus representa o objeto dos ataques satânicos, e que sua guerra contra ela alcançará o clímax justamente antes do segundo advento. As profecias indicam que Satanás levará a maior parte das pessoas a desobedecerem a Deus operando por meio do poder da besta. Ela dirigirá a atenção do povo para a besta, desviando-a de Deus. Para maiores detalhes no tocante a estas profecias, ver capítulo deste livro. A lei sob ataque. Daniel retrata esse mesmo poder sob a forma de um chifre pequeno. Esse capítulo fala de 4 grandes bestas, as quais, mesmo desde os tempos de Cristo, têm sido identificadas pelos comentaristas como os impérios de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Os 10 chifres da quarta besta representam as divisões do Império Romano por ocasião de sua derrocada. Desse a visão de Daniel centraliza-se em um chifre pequeno, um poder terrível e blasfemo que se ergueu entre os 10 chifres, o que representava o surgimento de um pavoroso poder a partir da desintegração do Império Romano. Esse poder tentaria modificar a lei de Deus e persistiria até o retorno de Cristo. Ver capítulo deste livro. O ataque previsto é, por si só, uma evidência de que a lei continuaria sendo significativa dentro do plano da salvação. A visão finaliza mediante a segurança concedida ao povo de Deus, de que esse poder não prosperaria em tentar eliminar a lei, uma vez que o juízo determinaria a destruição do chifre pequeno. Os santos defendem a lei. A obediência é a característica dos santos que aguardam o segundo advento. No conflito final, eles se debatem para erguer diante do mundo a lei de Deus. As Escrituras descrevem esses santos nos seguintes termos: eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e aguardam pacientemente o breve retorno de Cristo. Em preparação ao segundo advento, essas pessoas proclamam o Evangelho,
conclamando outras à adoração do Senhor como Criador. Aqueles que adoram a Deus em amor, obedecerão a Ele. João mencionou: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O julgamento divino e a lei, o juízo divino, manifestado por meio das 7 últimas pragas que caem sobre os desobedientes, originais do templo do tabernáculo do testemunho no céu. Israel estava bem familiarizado com a frase tabernáculo do testemunho. Ela designava o tabernáculo erigido por Moisés. Era assim chamado porque o tabernáculo abrigava a arca do testemunho. Assim, os 10 mandamentos eram testemunho, pois testemunhavam perante a humanidade daquilo que constituía a vontade divina. Mas Apocalipse se refere ao santuário do tabernáculo do testemunho no céu. O tabernáculo de Moisés era apenas uma cópia do santuário celestial. O grande original da lei dos 10 mandamentos é conservado no santuário celestial. O fato de que o julgamento final se acha intimamente relacionado com a transgressão da lei de Deus adiciona evidências da perpetuidade dos 10 mandamentos. O livro de Apocalipse também retrata a abertura do templo celestial, o que faz com que apareça a Arca da Aliança. A expressão Arca da Aliança designava a arca do santuário terrestre, dentro da qual se encontravam as palavras da aliança, os 10 mandamentos. A Arca do Concerto no santuário celestial é a arca original que contém as palavras do concerto eterno, o decálogo original. Assim, torna-se claro que o tempo do juízo final de Deus sobre o mundo está relacionado com a abertura do templo celestial e seu respectivo focalizar da arca e dos 10 mandamentos. Trata-se, efetivamente, de uma figura apropriada da magnificação da lei de Deus como padrão de julgamento. A lei e o Evangelho. Salvação é um dom que vem pela graça, por meio da fé, e não depende das obras da lei, não por obras de justiça praticadas por nós, nem por qualquer esforço que nos recomende, nem por boas obras. Não importa se muitas ou poucas, pode o pecador ser de alguma forma justificado. Ao longo de toda a Escritura existe perfeita harmonia entre a lei e o Evangelho, cada um deles confirmando o outro. A lei e o Evangelho. Antes do Sinai, quando Adão e Eva pecaram, ficaram sabendo o que significavam a culpa, o temor e a necessidade. Deus respondeu às suas necessidades não por meio da anulação da lei que os condenava, ao contrário, ofereceu-lhes o Evangelho que os restauraria a comunhão e obediência relacionadas com ele. O Evangelho consistia da promessa de redenção por meio de um Salvador, o descendente da mulher, que apareceria em alguma ocasião futura e triunfaria sobre o mau sistema de sacrifícios que Deus os instruiu a praticar. Lhes ensinaria uma importante verdade a respeito da expiação. O perdão poderia ser conseguido tão somente mediante o derramamento de sangue, ou seja, através da morte do Salvador. Ao crerem que o animal simbolizava a morte expiatória do Salvador em favor deles, foi-lhes possível obter o perdão dos pecados. Foram salvos pela graça. Essa promessa de Evangelho representava o centro do eterno concerto de graça oferecido por Deus à humanidade. Achava-se ela intimamente relacionada com a obediência à lei de Deus. O fiador do concerto divino era o Filho de Deus que, na qualidade de ponto focal do Evangelho, representava o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Desse modo, a graça de Deus começou a operar tão logo Adão e Eva pecaram. Disse Davi: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. A lei e o Evangelho. No Sinai existe íntima relação entre o decálogo e o Evangelho. O preâmbulo da lei, por exemplo, refere-se a Deus como Redentor. Após a proclamação dos 10 mandamentos, Deus instruiu os israelitas a erigirem um altar e começarem a oferecer os sacrifícios que lhes haveriam de revelar a sua graça redentora. Foi no Monte Sinai que Deus deu a Moisés grande parte das leis cerimoniais relacionadas com a construção do santuário, no qual Deus habitaria em meio a seu povo e com ele se encontraria, compartilhando suas bênçãos e perdoando os seus pecados. Essa ampliação dos sacrifícios simples que haviam sido praticados antes do Sinai antecipava a obra mediatória de Cristo pela redenção dos pecadores e a vindicação da autoridade e santidade da lei de Deus. O lugar de habitação de Deus seria o lugar santíssimo do santuário terrestre, sobre o propiciatório que cobria a arca, dentro da qual se achavam os 10 mandamentos. Cada aspecto dos serviços do santuário simbolizava o Salvador. As sangrentas vítimas apontavam para sua morte expiatória, a qual redimiria a raça humana da condenação da lei. Ver capítulos e deste livro. Ao mesmo tempo em que o decálogo foi colocado dentro da arca, as leis cerimoniais, junto com as leis civis outorgadas por Deus, foram escritas no livro da lei e colocadas ao lado da arca do concerto como testemunhas contra o povo sempre que pecassem. Essa testemunha condenava suas ações e provia instruções detalhadas para a reconciliação com Deus. Do Sinai até a morte de Cristo, os transgressores do decálogo encontravam esperança, perdão e purificação pela fé no Evangelho retratado nos serviços do santuário, desempenhados por meio da lei cerimonial.
A lei e o evangelho depois da cruz, conforme muitos cristãos têm percebido, a Bíblia indica que, enquanto a morte de Cristo aboliu a lei cerimonial, essa mesma morte afirmou a contínua validade da lei moral. Observe as evidências. A lei cerimonial, quando Cristo morreu, cumpriu os simbolismos proféticos do sistema sacrificial. O tipo encontrou o antítipo, e as leis cerimoniais chegaram ao fim séculos antes. Daniel havia predito que a morte do Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ver capítulo deste livro. Na morte de Cristo, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, em duas partes, por meios sobrenaturais, indicando o fim do significado espiritual dos serviços do templo. Embora as leis cerimoniais desempenhassem papel vital antes da morte de Cristo, eram deficientes sob vários aspectos, representando apenas a sombra dos bens vindouros. Serviram a um propósito temporário e foram concedidas ao povo de Deus até a vinda do tempo oportuno de reforma, até o tempo em que Cristo morreu na qualidade de verdadeiro Cordeiro de Deus. Na morte de Cristo, a vigência da lei cerimonial chegou ao fim. Seu sacrifício expiatório providenciou perdão para todos os pecados. Esse ato cancelou o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Não mais era necessário executar as elaboradas cerimônias que, de todos os modos, não eram capazes de remover pecados ou purificar consciências. Não mais deveria haver preocupação com as leis cerimoniais, com seus complexos requisitos no tocante a manjares e bebidas, celebração de vários festivais, Páscoa, Pentecostes, etc., luas novas, ou sábados cerimoniais, pois todas essas coisas eram apenas sombra das coisas que haviam de vir com a morte de Jesus. Os crentes já não tinham qualquer necessidade de lidar com sombras. Essas apontavam a realidade de Cristo. Agora podiam se aproximar diretamente do Salvador em pessoa, porque o corpo é de Cristo. Do modo como foram interpretadas pelos judeus, as leis cerimoniais se tornaram uma barreira entre eles e as demais nações. Haviam se constituído em grande obstáculo à missão que lhes fora atribuída, de se constituírem na luz que iluminaria o mundo com a glória de Deus. A morte de Cristo aboliu essa lei de mandamentos que continha ordenanças, derrubando o muro de separação existente entre gentios e judeus, e criando assim uma nova família de crentes, reconciliados em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. O Decálogo e a cruz. Ao mesmo tempo em que a morte de Cristo fez cessar a autoridade da lei cerimonial, ela estabeleceu a autoridade dos 10 mandamentos. Cristo removeu a maldição da lei, libertando assim os crentes de sua condenação. O ato de ele assim proceder, contudo, não significou que a lei foi abolida, autorizando-nos a violar os seus princípios. O abundante testemunho das Escrituras com relação à perpetuidade da lei refuta semelhante ponto de vista. Calvino observou apropriadamente que não devemos imaginar que a vinda de Cristo nos libertou da autoridade da lei, pois ela é a regra eterna de toda a vida devota e santa e deve, portanto, ser tão imutável quanto a justiça de Deus. Paulo descreve o relacionamento existente entre a obediência e o evangelho da graça salvadora ao chamar os crentes para a santidade de vida. Ele os desafia a se apresentarem a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei e sim da graça. Assim, os cristãos não observam a lei a fim de obter a salvação. Aqueles que tentarem esse esquema conseguirão tão somente tornar-se escravos do pecado. Enquanto a pessoa está sob a lei, ela também permanece sob o domínio do pecado, pois a lei não a pode salvar nem da condenação nem do poder do pecado. Todavia, os que se estão debaixo da graça recebem não só a libertação da condenação, como também o poder para vencer. Assim, o pecado não tem domínio sobre eles. Dali em diante Paulo acrescenta: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, todo aquele que crê em Cristo compreende que ele é o fim da lei como meio de obtenção de justiça. De nós próprios somos pecadores, mas em Jesus Cristo somos feitos justos, por meio de sua justiça imputada. O fato de estarem os crentes sob a graça, não lhes dá o direito de permanecer no pecado, para que seja a graça mais abundante. Ao contrário, a graça provê o poder que torna possível a obediência e a vitória sobre o pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A morte de Cristo exaltou a lei, evidenciando sua autoridade universal. Se o Decálogo pudesse ser alterado, ele não precisaria haver morrido uma vez, porém, que a lei é absoluta e imutável, a morte era requerida como cumprimento da penalidade imposta. Essa exigência foi plenamente satisfeita pela morte de Cristo na cruz, tornando disponível a vida eterna a todos aqueles que aceitam seu extraordinário sacrifício. Obediência à lei. As pessoas não conseguem obter a salvação como resultado de seus méritos manifestados em obras. A obediência é o fruto da salvação em Cristo por meio dessa extraordinária graça, especialmente revelada na cruz. Deus libertou seu povo da penalidade e da maldição do pecado, embora sejam eles pecadores. Cristo ofereceu sua vida a fim de lhes prover o dom da vida eterna. O abundante amor de Deus faz despertar no pecador arrependido um tipo de resposta que se manifesta em amorável
obediência por meio do poder da graça tão abundantemente derramado aos crentes que compreenderem o valor atribuído por Cristo à lei e as bênçãos resultantes da obediência, serão fortemente motivados a desenvolver vida cristã efetiva. Cristo e a lei. Cristo tinha na mais alta consideração os 10 mandamentos na qualidade de grande eu sou, foi ele próprio quem proclamou a lei moral do Pai no Monte Sinai. Ver capítulo deste livro. Uma parcela de sua missão na terra foi engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Um texto do Antigo Testamento, que o Novo Testamento aplica a Cristo, mostra muito bem qual a atitude de Cristo. Fez-se a lei, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Seu evangelho produziu uma fé que sustentou firmemente a validade do decálogo. Paulo escreveu: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Compreendemos assim que Cristo veio não apenas redimir o ser humano, como também vindicar a autoridade e santidade da lei de Deus, apresentando sua magnificência e glória perante as pessoas e oferecendo o exemplo de correto relacionamento com ela na qualidade de seus seguidores. Devem os cristãos igualmente magnificar a lei de Deus em sua vida, tendo ele próprio vivido uma existência de amorável obediência. Cristo insistiu em que seus seguidores deveriam observar os mandamentos quando lhe foi perguntado no tocante aos requisitos para entrar na vida eterna. Ele respondeu: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele advertiu igualmente contra a violação desse princípio: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aos transgressores da lei será recusada a admissão no reino celestial. O próprio Cristo cumpriu a lei, não por destruí-la, mas por viver obedientemente. Ele nos faz lembrar: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Cristo enfatizou fortemente que o grande objeto da lei de Deus deve ser sempre conservado em mente: amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, alma e entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Contudo, ele não queria que os seus seguidores amassem uns aos outros do modo como o mundo interpreta o termo amor, de modo egoísta ou sentimental. A fim de explicar a que tipo de amor fazia referência, Cristo deu aos discípulos um novo mandamento. Esse novo mandamento não deveria ocupar o lugar do decálogo, mas prover os crentes com um exemplo daquilo que realmente é o amor altruísta, amor tal como jamais havia sido testemunhado sobre a terra. Nesse sentido, seu mandamento poderia ser descrito como novo. Ele não apenas lhes ordenou que vos ameis uns aos outros, mas que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Estritamente falando, temos aqui simplesmente mais uma evidência de como Cristo magnificou o amor de seu Pai. A obediência revela tal espécie de amor. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Semelhantemente, se amarmos o povo de Deus, amaremos a Deus e guardaremos os seus mandamentos. Somente se permanecermos em Cristo nos será possível prestar obediência de coração. Jesus deixou claro este ponto: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para permanecer em Cristo temos de ser crucificados com ele e experimentar aquilo de que Paulo escreveu: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em relação aos que se acham nessa condição, pode Cristo cumprir as promessas de seu novo concerto na sua mente? Imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Bênçãos da obediência. A obediência desenvolve caracteres cristãos e produz um senso de bem-estar, fazendo com que os crentes cresçam como crianças recém-nascidas e sejam transformados à imagem de Deus. Essa transformação de pecadores em filhos de Deus testemunha da efetividade do poder de Cristo. As Escrituras declaram: bem-aventurados todos os que andam na lei do Senhor, cujo prazer está na lei do Senhor e que na sua lei meditam de dia e de noite. As bênçãos da obediência são muitas: iluminação e sabedoria, paz, justiça, vida moral pura, conhecimento da verdade e proteção, fez-se a enfermidade, longevidade e a certeza de que as orações da pessoa serão atendidas. Convidando-nos à obediência, Deus promete abundantes bênçãos. LV, quando respondemos positivamente, tornamo-nos seu especial tesouro, num reino de sacerdotes e nação santa, elevados sobre todas as nações da terra, colocados por cabeça e não por cauda.